Muito bem. Já voltaram aqui a Adriana e a Júlia. Então, vamos continuar. Então, na sequência, depois, né, depois da Lara e da Camila, quem apresentou foi a Adriana. Então, ainda na mesma linha, né, da pergunta que eu fiz lá para a Lara e para a Camila, em relação ao testamento particular, ele é preciso, há uma necessidade de, em algum momento, apresentar esse testamento ao cartório, de fazer algum registro lá, de apresentar o tabelião, fazer leitura, ou ter auto de aprovação. Existe alguma relação, Adriana, desse testamento particular com o cartório, ou ele é feito totalmente fora do cartório? Como é que funciona em relação a essa, né, testamento cartório? Tá sem áudio. Aí. Sim, professor. Desculpa. Em casa, né? Aí zoada. Não existe a presença do tabelião e também não precisa levar o cartório para que ele seja válido, esse tipo de testamento particular. O testamento particular, ele já se torna válido já preenchendo os requisitos necessários. Exato, esse é o testamento que não depende do cartório e é gratuito, então, né? Então, E é um menos seguro também, né? aí, quanto menos a participação do cartório houver, né, menos seguro vai sendo. Que aí foi o degrau aqui, né? O público ontem, que foi o mais, teoricamente, né, o mais seguro, o Cerrado, né, que as meninas apresentaram antes, que ele tem um quê de segurança, porque vai ter o registro lá, o auto de aprovação e tal, mas não é a mesma coisa do público, então pode ter algum problema. E o particular, que vai ser só realmente ali confiando no que está escrito num papel e no que as testemunhas vão confirmar, já que o testador vai ter morrido quando esse testamento tiver que ser apresentado, né? Então, por um lado, ele é gratuito, não vai implicar em gastos, né, para o testador, mas por outro lado, não vai trazer essa confiança, tem mais riscos de ser rasurado, de ser violado, enfim, tem, né, vários outros problemas, mas teoricamente pode ser usado também, né? E falando sobre o excepcional, né? Ele é colocado em situações de extrema emergência, né? E aí é algo que, como eu estava falando ontem, né? E repito, falo de novo hoje, né? Você tem, por exemplo, a situação que os autores vão citando, a pessoa está perdida lá no meio da floresta e tal. Hoje é muito mais fácil para uma pessoa que estiver numa situação extrema dessas ter um celular à mão, né? Do que ter uma folha de papel e uma caneta, né? Para poder escrever. Então, as coisas não evoluíram aqui, né, do jeito que a sociedade evoluiu. Então, não há essa possibilidade, né, só confirmando aqui também nesses outros casos, de você ter um testamento desse tipo sendo feito em áudio e vídeo, né, que poderia ser o caso aí numa situação dessas, porque vai ser, mesmo que a pessoa encontre lá, tenha papel e caneta, né, mas como é que esse documento vai ficar depois de dias ou meses que a pessoa estiver lá desaparecida? Provavelmente o documento vai desaparecer junto. E no caso do celular, se houvesse sinal, poderia ser enviado, né, por mensagem lá o vídeo para outra pessoa, ou pode ficar armazenado, né, com os dados lá do próprio aparelho. Se bem que ele também vai ficar com problemas se for, né, molhado e tal. Mas, enfim, haveria essa possibilidade, né, se o Código Civil permitisse, mas não permite. Como vocês perceberam aí na apresentação, tudo tem que ser por escrito, né? Mesmo em situações extremas e excepcionais, como é o caso desse testamento que a Adriana mostrou também. Beleza, Adriana, tudo certo.
E, finalizando aqui nas perguntas, né, a Júlia, que trouxe esse tipo de testamento bem diferente, né, o mais recente de todos, que não tem ainda, né, uma regulamentação legal, ele não está previsto no Código Civil, como a Júlia mostrou, né, tem só uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza, né, mas ele não está regulamentado em lei ainda, então precisa ter essa regulamentação para ficar mais claro. Mas pelas informações que a gente tem, né, ele é possível hoje e dentro desses limites que foram aí bem apresentados pela Júlia. E aí, diante desse contexto, Júlia, uma pergunta que pode ser feita é a seguinte. Apesar do nome Testamento Vital, né, você mostrou muito bem que ele não é um documento que serve para ter validade após a morte. Né? Ele é um documento para servir ainda durante a vida. Então, levando-se em consideração, né, a ideia que a gente já tem aqui de testamento, os conceitos que eu já apresentei e tudo mais, a gente pode definir o testamento vital como um testamento mesmo, né? E seria essa a expressão mais correta, falar em testamento vital, ou existiria outra expressão que fosse mais adequada para a gente definir esse instrumento, né, que pode ser usado aí para fins de ortotanásia, como você bem mostrou, ortotanásia e não eutanásia, já que a eutanásia não é permitida ainda no Brasil. Professor, assim, eu não sei agora uma expressão mais adequada, né? Ele foi incluído como um tipo de testamento, mas é justamente isso, né? O mais estranho é justamente que ele não é aplicado pós-morte, né? Ele é aplicado ainda em vida. Só que ele é aplicado em vida sobre a morte. Ele fala sobre a morte, né? No caso, ele não fala sobre apenas os cuidados. No testamento vital, o paciente ele vai falar também sobre o que vai acontecer a ele depois da morte. O Papa Francisco mesmo, o Papa João Paulo, desculpa, o João Paulo II, que faleceu em 2005, ele escolheu onde ia ser enterrado. Então, você pode escolher esse tipo de caixão, se você quer ser cremado, onde você vai ser enterrado, qual tipo de cerimônia você quer. Então, eu acho que por isso que ele foi incluído como testamento, né? Que você vai falar sobre a sua morte. Ele é utilizado em momentos anteriores à morte, né? Você não vai fazer, por exemplo, eu agora, né, neste momento, eu não posso fazer um testamento vital, né? Eu não estou sobre morte iminente e inevitável, eu não porto nenhuma doença, eu não estou em risco de morte. Então, eu não posso simplesmente chegar para algum médico e dizer, olha, anota aí no seu prontuário um testamento vital, eu quero esses tais cuidados. Então, eu acho que por isso que ele é incluído como testamento. Quando você está sobre morte iminente e inevitável, você é apto, lógico, se você for maior de 18 anos ou emancipado judicialmente, você faz um testamento vital falando sobre os seus cuidados e o que vai acontecer com você após a sua morte, né? Qual o seu representante legal, onde você vai ser enterrado, o que vai acontecer com o seu patrimônio também, enfim. Eu acho que é por isso que ele é designado como testamento. Existe essa relação, mesmo que indireta, né, entre o documento e as questões relacionadas à morte, né, mas né, o que vai ser são os preparos, né, os atos preparativos até a morte. Um caso que não está ainda confirmado, né, mas que pareceu muito ser uma forma de testamento vital, foi o caso agora que aconteceu semana passada com o Bruno Covas, né? Se vocês acompanharam ali a reta final, fizeram mais ou menos isso, né? Ele não pôde voltar para casa, ele estava em estado terminal de câncer, mas eles tiraram a medicação, né? Tiraram a sedação, tiraram ele da UTI, colocaram na semi-intensiva, deram um espaço para ele poder se despedir da família, ele até escreveu uma carta, né? E tudo, não só para a família, mas para os correligionários de partido. Então, assim, pareceu, não tem confirmação isso, mas pelo que foi feito ali, parece que houve realmente essa determinação, né, semelhante a um testamento vital. Depois a gente vai ter essa confirmação mais à frente, né? A família deve confirmar, os médicos. Realmente se enquadra, porque realmente ele estava em estado terminal. Se eu não me engano, foi um dia ou 2 dias antes, a equipe médica tinha dado parecer que o quadro dele era irreversível, né? E 1 dia ou 2 dias antes ele entrou em óbito. Então, aí foi que foi divulgado e realmente pareceu mesmo um testamento vital. Isso.
E esse testamento vital, né, se ele tivesse já sido regulamentado, se ele fosse de maior conhecimento da população, ele poderia estar sendo bastante utilizado agora, né, nas questões relacionadas à Covid. Só que a situação no Brasil é tão caótica, né, em relação à Covid, e o colapso, né, nas UTIs e tudo mais é tão grande que não haveria profissionais, né, suficientes para fazer essas diretivas, essas determinações, porque isso deveria ser feito ali provavelmente naquele momento pré-intubação. Então a pessoa ainda está consciente e ela poderia, né, escolher ali como seriam os atos para o caso, claro, porque isso aqui não dá para prever, né? Se a situação não fosse revertida, se tornasse, né, se ela acabasse sendo irreversível e fosse levar à morte. Então, o que deveria ser feito ali como os últimos atos, né, os últimos tratamentos para essa pessoa que estivesse em fase final ali, na fase terminal, né, da Covid. Então, poderia ter sido mais usado esse procedimento aqui no Brasil, né, por conta da Covid, para tentar dar essa morte mais digna para as pessoas, mas infelizmente a situação foi tão caótica que a gente chegou a ver aí pessoas morrendo asfixiadas nas UTIs por falta de oxigênio. Então, na situação de colapso que o Brasil viveu e ainda vive em alguns estados, é impossível, né? Mas isso poderia ter sido pensado, claro, se houvesse uma política mínima de combate à pandemia, só que não há, então, não há o que dizer, né? E a nomenclatura que tem sido usada pela doutrina para tentar diferenciar, né, o testamento vital das outras formas de testamento que são após a morte, né, com eficácia após a morte, eles têm usado a expressão diretivas antecipadas de vontade, que é mais ou menos uma adaptação daquela lei que você trouxe dos Estados Unidos, né, que trata desse tema. Então, a nomenclatura que está... Definir diretivas antecipadas de vontade, os desejos, os prévios e expressos. Isso. Primeiro artigo da lei, sim. Isso. Aí aqui... No estudo... desculpa, professor. Sim, pode falar. No estudo, eu lembrei justamente do caso do Bruno Covas e também do caso recente do Paulo Gustavo, né? No caso do Paulo Gustavo, né? Não teve nenhuma declaração dele. Foi um caso também muito rápido, né? E assim, que não esperava, em uma semana de interno, ele já entrou para intubação. Mas é como você disse, existe, nas aulas passadas, eu lembrei das aulas passadas, existe um tabu muito grande, né, do ser humano sobre a morte, né? Sobre o que é feito com a morte. E esse testamento vital, para mim, eu achei muito importante por conta da autonomia mesmo, né? O testamento vital, ele serve para você escolher o que fazer consigo, né? Sobre a sua morte, sobre o que acontece com você após a sua morte. E não deixar essa responsabilidade para os médicos ou para algum conselho ou para os seus familiares que estão totalmente, assim... os seus familiares, né, comovidos com a situação e às vezes não sabem o que escolher, o que fazer com você. Então, você pode escolher, né, o que ser feito, né, o que você acha melhor para si. Claro que com o auxílio do médico também, que é o profissional adequado para isso. E, então, assim, às vezes, o Paulo Gustavo, né, por exemplo, se tivesse o caso do testamento vital, não prolongaria tantos dias de sofrimento, porque eram quadros irreversíveis, assim como o do Bruno Covas. Então, eram coisas que, por mais que estivesse em coma, o corpo sofre todo o estresse de passar por coisas extraordinárias, né? De hemorragias, várias intervenções cirúrgicas, que não adianta, só fica amenizando e adiando cada dia mais a morte, mas a morte ali já é certa. Então, para mim, o testamento vital foi muito interessante, achei muito importante. Pois é, precisa de mais regulamentação, né? Porque ainda não está devidamente regulamentado. E aí a ideia é essa, né? Aqui no Brasil, os autores que têm defendido o testamento vital têm sempre buscado essa regulamentação com esse nome, né? Diretivas antecipadas de vontade, para diferenciá-lo um pouco das outras formas de testamento que vão ter eficácia após a morte. Muito bem. Pois bem, então, definida a situação, né, de cada uma de vocês, todas responderam satisfatoriamente as perguntas, então confirmo que todas vocês ficaram com 2 pontos extras aí para a segunda prova. Parabéns! Obrigada! Muito bem. Então, eram só 2 seminários dessa vez, né? Então, vou ficar com os outros assuntos. Quem vai apresentar sou eu mesmo. Então, ao longo das aulas, eu vou mostrando os testamentos, o militar, o aeronáutico, a Adriana chegou a mencioná-los, né? Então,
Eu vou falar sobre eles depois. Depois eu vou falar também sobre codicilo, legado, substituição, fideicomisso, que são outras coisas que tratam aqui, né, que entrariam também nos seminários. Depois eu vou falando sobre isso. E agora a gente vai dar continuidade ao assunto sobre as disposições testamentárias, né? Tem tudo a ver com o que está sendo falado aqui. Então, estamos aí nessa imersão no testamento, né? Sobre cláusulas testamentárias e tudo mais. E a gente parou aqui ontem, né? Então, é possível ter vários tipos de disposições. Vocês viram aí a Júlia falando hoje, né? Até das questões relacionadas aos últimos tratamentos e tudo mais. Então, é comum, né, que você tenha outros tipos de cláusulas que não só aquelas que vão deixar patrimônio para os herdeiros especificamente. E aí é possível, né, como eu estava falando ontem, deixar bens para pobres, para pessoas mais pobres, ou para, você pode deixar de uma maneira geral, né, deixa esse valor, deixa esse bem para as pessoas mais pobres da minha cidade, ou você pode direcionar para uma instituição de caridade, né? Ou você faz isso de uma maneira não muito concreta, mas uma maneira mais difusa. E aí o 1902, né, que eu estava falando ontem sobre ele no final da aula, ele trata justamente disso, né? Se houver uma cláusula meio que difusa, né, deixa meu dinheiro para os pobres, deixa meu dinheiro para instituições de caridade, mas não especifica quem são as pessoas ou as instituições, então vai se levar em consideração que essa disposição vai ser relacionada às pessoas pobres do lugar do domicílio do testador no tempo da sua morte. Então, qual era o local do domicílio do testador no momento da abertura da sucessão? É nesse local em que vão ser ali direcionadas essas cláusulas que forem relacionadas às pessoas mais pobres, a não ser que o testador tenha especificado nas cláusulas quais seriam as instituições de caridade que receberiam esses bens ou valores, né? Ou quem seriam as pessoas realmente, né, que receberiam. Aí tem que se respeitar o que está lá na cláusula de maneira direta, clara, objetiva. Se não houver essa clareza, então, se ela é mais difusa, então vai se levar em consideração essa regra do artigo 1902, que vem então como suplementar à cláusula testamentária. Então, aqui vai ter também essa necessidade de se observar a prevalência de instituições particulares sobre públicas, em caso de disposições testamentárias relativas a organismos de caridade. É o que prevê esse mesmo artigo no parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Então, se não houver especificação de qual é a instituição, então vai se dar prioridade às instituições particulares, e só se não houver instituições particulares naquela localidade é que se vai levar às instituições públicas, certo? Isso, claro, se o testador não tiver especificado qual é a instituição ou quais são as pessoas que vão receber essas doações. Aqui, em relação a outro ponto importante dessas disposições, vamos ver a nomeação de mais de um herdeiro sem divisão precisa do quinhão de cada um no testamento. Aí é mais um caso, né, em que a cláusula não vai estar muito clara, né, vai estar meio que difuso ali o conteúdo. Então, como tentar especificar isso, né? No caso específico no caso particular de mais de um herdeiro, em que se não divide, né, não há uma divisão precisa desse valor, né, do quinhão de cada um. Então, o artigo 1904 trata disso e determina o seguinte: se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Então, se não houver a determinação de qual é a parte de cada um, a gente vai usar algo como acontece lá na legítima, né? Uma sucessão por cabeça. Então, divide pelo número de herdeiros que existem. Então, se tem lá 3 herdeiros, né, e não há uma divisão precisa do que vai ser dado, né, a título de testamento, então você vai dividir em 3 partes iguais. O valor, né, ou o bem que está lá colocado naquela cláusula, certo? Então, é possível que você faça esse aproveitamento do testamento, mesmo que não tenha a determinação do quinhão preciso, porque o 1904 ajuda, né, nessa determinação mais clara do conteúdo da cláusula. Nomeação dos herdeiros de forma individual e coletiva. É o que prevê o artigo 1905 do Código Civil. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em
tantas cotas quanto forem os indivíduos e os grupos designados. Então, aí a divisão vai sendo feita de acordo com a vontade do testador, né? Ele nomeou em algumas cláusulas herdeiros individualmente, né? Colocando lá, fulano numa cláusula, ciclano em outra. Em outra cláusula, ele colocou lá uma coletividade de pessoas. Então, onde tiver coletividade, vai se dividir pela coletividade, né? Como a gente viu no ponto anterior, né? Segundo o número de herdeiros que existir. E onde houver cláusulas determinando a partilha individual, né? A entrega individual para um herdeiro individual, vai ser respeitado dessa maneira. Então, é possível ter no mesmo testamento cláusulas que estabeleçam doações de bens para um herdeiro e doações para a coletividade de herdeiros. E aí, como se procede? Onde tiver lá coletividade, usa-se a regra anterior, né? Divide por cabeça lá, né? O tanto de, né? Em tantas partes quanto forem os herdeiros, e onde houver cláusulas individualizando, né, o herdeiro, então esse aí recebe sozinho, né? A parte que lhe cabe da herança. Obediência à parte legítima dos herdeiros, sempre, né? Então, o 1906 traz essa confirmação. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária. Então, tem mais cláusulas lá do que herdeiros, né, no testamento. Então, na hora que se tomou conhecimento do testamento, alguns herdeiros já tinham morrido, outros acabaram renunciando à herança. Então, o que é que acontece? Esse excedente que aparece aqui no testamento, ele não vai ser distribuído para os herdeiros testamentários. Não, ele volta para a legítima, que é a herança principal. Então, tudo que houver de excedente aqui, volta para a parte legítima, certo? Então, volta lá para a parte legítima e vai ser distribuído de acordo com a ordem de vocação hereditária. Ordem de distribuição dos quinhões determinados e indeterminados por testamento. É o que prevê o artigo 1907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Então, pode haver, né, no testamento determinações precisas, né, de quanto vai receber cada herdeiro. E pode haver, em outras partes do testamento, determinações imprecisas do quanto vai receber cada herdeiro. Então, eles não vão saber, esses últimos, né, os indeterminados, quanto vão receber. Então, a lei, né, o Código Civil, coloca uma ordem de prioridade. Primeiro, recebem os herdeiros que tenham quinhões determinados. Depois, se sobrar alguma coisa, aí recebem os indeterminados, certo? É o que prevê aí o artigo 1907. Então, só depois de completar, né, os quinhões dos herdeiros que têm quantidades determinadas a receber, é que vai se determinar, vai se estabelecer ali o quinhão dos indeterminados. E aí pode ser que no final eles não recebam, né? Porque se chegar lá no teto dos 50% da herança, eles vão acabar não recebendo. Então, tem que se obedecer essa ordem na hora de distribuir os bens também, certo? Primeiro, os determinados, depois, se sobrar alguma coisa, os indeterminados. Restrições à propriedade de determinados bens da herança. Isso é algo muito interessante, né? Porque, volta e meia, a gente vai ver testadores colocando, né, apondo aos seus bens as famosas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O artigo 1908 trata disso. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Então, se houver essa determinação, né, e acabar entrando ali, né, aquele herdeiro que ele não queria, né, o testador não queria que ele recebesse a herança, então esse valor volta, né, esse bem ou esse valor volta para a legítima, né, porque o interesse do testador não era que aquela pessoa não recebesse essa herança, de maneira alguma. E aí o artigo 1911, né, trata especificamente da cláusula de inalienabilidade. Então, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. No parágrafo único, no caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Então,
mesmo que esse bem tenha que ser vendido, né, a cláusula continua, né, com o dinheiro que for arrecadado dele. Porque a ideia aqui é que o testador não queria que aquele bem fosse recebido por outra pessoa, que não aquele herdeiro especificamente, ou aquele grupo de herdeiros. Então, quando se coloca esse tipo de cláusula, né, inalienabilidade, não se deve, vocês já sabem disso, né, não se deve vender o bem, né, não se deve aliená-lo de alguma forma. Impenhorabilidade não pode ser submetida a penhora. Incomunicabilidade, por exemplo, não pode haver comunicação desse bem com o cônjuge ou com o companheiro. Isso geralmente acontece quando o testador não vai muito, né, com a cara do outro, né, de um terceiro ali que tem relação com aquele herdeiro. Então ele coloca essa cláusula, né, ele apõe essa cláusula sobre o bem para que somente aquela pessoa desfrute desse bem, né? Então é aquele caso, né, o sogro que não gosta da nora, né, o sogro que não gosta do genro. Então ele vai colocar essa cláusula lá para que essa pessoa não tenha comunicação nenhuma com esse bem, não tenha possibilidade alguma de herdar direto, né, usufruir, enfim. Então, ele vai apondo essas cláusulas. E essa cláusula é tão grave, né, um gravame tão grande aqui, que mesmo que esse bem tenha que ser vendido no caso de uma desapropriação, o valor recebido a título dessa desapropriação, né, de indenização, vai recair essa inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade sobre esses valores. Então, é algo que deve aí realmente ser levado em consideração para manter, né, a última vontade do falecido, que era que essa pessoa não tivesse acesso algum a esse bem, né, e nem aos frutos desses bens. Então, essas cláusulas são possíveis no testamento e são respeitadas, devem ser respeitadas realmente. Bom, aí a gente viu, né, num panorama geral, as disposições, né, como é que elas funcionam, e elas são válidas para qualquer tipo de testamento. Então já foram apresentados aqui de ontem para hoje testamento público, cerrado, particular, excepcional, o vital, só que o vital é um pouquinho diferente, como a gente viu, né, e vão servir para os outros testamentos especiais também. E essas, né, disposições em geral, elas valem para todo tipo de testamento. E agora a gente vai ver outra questão geral, né, que ela também servirá para qualquer tipo de testamento, que se trata da redução das disposições testamentárias. Ou seja, a possibilidade que vai existir aqui de que se tenha a redução dos valores, né, ou dos bens, por conta do fato de que esses bens ultrapassaram o limite máximo da sucessão testamentária. Como a gente já sabe aqui desde o começo do semestre, existe o limite máximo para dispor de bens por meio do testamento, que é de metade da herança, né? Então, se o testamento ultrapassa os 50% da herança, vai haver a necessidade de se reduzir essas disposições. Como isso vai funcionar? É o que a gente vai ver agora, né? De que maneira vai funcionar essa redução das disposições testamentárias. 3 artigos do Código Civil tratam do tema. Os artigos 1966 até o 1968. Qual é a natureza jurídica da redução das disposições testamentárias? Aí nós vamos ter o que a doutrina chama de ineficácia das disposições que excedam a parte testamentária. Aqui vamos ter, então, a existência do testamento. O testamento existe. Ele é válido, inclusive, né, em todas as cláusulas, até mesmo nessa que vai ser reduzida pode haver validade, sim, né? O que não vai haver é eficácia, porque não vai ter como produzir efeitos essa cláusula, já que ela vai ultrapassar o limite máximo da herança. Então, por essa razão, vai aparecer aqui como ineficácia, porque não vai atingir tanto o plano da validade e muito menos o da existência. Porém, esta ineficácia atingirá apenas a parte excedente, valendo o restante das disposições e até a própria disposição objeto da controvérsia, no que ela não exceda a parte testamentária. Então, até a própria disposição, até a própria cláusula, ela pode continuar valendo e pode continuar sendo eficaz até o limite, né? E aí pode ser que ela perca a sua eficácia em relação ao que ultrapasse o limite. Esse é o ponto importante, né? Vai se aproveitar o testamento até o limite possível. Depois desse limite é que não se aproveita. No artigo 1966, a gente tem a determinação geral, né? O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos.
quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Como sempre, a parte legítima é a principal, então o que houver de remanescente, de excedente, passa para a parte legítima, certo? Essa é a ideia principal que temos aqui. Quais disposições podem ser submetidas a este tipo de medida, né, das reduções? Estão submetidas à anulação e à perda de eficácia, não somente as liberalidades feitas em testamento, mas também aquelas que configurem a chamada partilha em vida. É possível você fazer uma chamada partilha em vida, que seria uma distribuição antecipada da herança, por meio de doações intervivos. Também vai afetar aqui a redução das disposições, essas doações. Porque, na verdade, essa ação de redução das disposições, ela vai ter um nome genérico. E ela serve tanto para doações feitas em vida, quanto essas cláusulas de doação, de testamento, né, feitas após a morte. Então, a redução ela é possível tanto em vida quanto após a morte, certo? E aí o artigo 2018 é o que trata da partilha em vida aqui no Código Civil, né? O que determina o artigo 2018? É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Isso é algo que está muito na moda hoje no direito das sucessões. É talvez o tema mais que está mais incandescente aí, né? O tema que está bombando, que é a questão da partilha em vida, que envolve o chamado planejamento sucessório. Então, depois a gente vai falar melhor disso, né? Mas a partilha em vida ela implica a possibilidade também de se ter redução de disposições, se houver o prejuízo, né, à parte legítima dos herdeiros necessários. Então, é possível reduzir também essas doações feitas ainda em vida, no que se configura a chamada partilha em vida. Quais disposições podem ser submetidas a esse tipo de medida? Seguindo, né, a partilha em vida pode ser eivada de nulidade se ultrapassar a parte testamentária, como sempre, né, tal como o artigo 2018 a gente viu agora. Se ultrapassa a parte legítima, então pode haver nulidade dessas cláusulas, dessas disposições. Porém, este cálculo deverá ser feito com base no patrimônio que o doador tinha no momento da doação, não no momento da abertura da sucessão. Então, tem que se levar em consideração, se houver partilha em vida, o patrimônio que o doador possuía naquele momento da doação, vivo, né? Então, é isso que prevê o artigo 549 do Código Civil. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então, leva-se em consideração qual seria o patrimônio do doador no momento da doação, e não lá no momento da abertura da sucessão. Se, no momento da doação, essa doação ultrapassa a legítima, ou seja, ultrapassa mais da metade do patrimônio da pessoa, então pode haver nulidade, sim, na parte que exceder essa doação, né, em relação ao patrimônio total dessa pessoa, no momento da doação. Lembrando mais uma vez. Qual é a ação cabível? Aí, veja, não tem o nome ação de redução das disposições testamentárias. Não, o nome é geral. Ação de redução da doação inoficiosa. Por isso que ela é cabível tanto para as doações em vida, quanto para os testamentos, doações após a morte, certo? Então, o nome oficial da ação é esse, né? Ação de redução de doação inoficiosa. Tem por objetivo desconstituir a doação no que exceda a parte disponível, caso tenha comprometido a parte legítima de algum herdeiro necessário. Então, se algum herdeiro necessário se sente prejudicado com essas doações, seja doações intervivos, seja por meio do testamento que ultrapassou a legítima, então ele pode entrar com essa ação buscando essa reparação, essa redução da disposição. Só que, atenção, aqui, diferentemente de outras ações que nós já vimos nesse assunto de sucessões, os efeitos não são erga omnes, não são para todos os herdeiros. Então, aquele herdeiro que se sentir prejudicado tem que entrar com a ação, né? E pode haver mais de uma ação? Pode, claro, né? Porque aqui os efeitos são individuais, interpartes. Somente aquele herdeiro que entrar com a ação é que será beneficiado. Então, você pode se perguntar, pode haver, então, situações em que o testamento ultrapasse a legítima, né? Ultrapasse ali os 50% e atinja, né, a legítima? Pode. Porque se alguns herdeiros não se manifestarem, não vai haver a redução. A redução de disposição testamentária só acontece se houver
ação cabível, né? E claro, com a sentença determinando essa redução. Se não, vai ser mantido o testamento do jeito que está, certo? Então é preciso que os herdeiros tenham atenção a isso. Então, a ação de redução da doação inoficiosa, ela vai ser prevista lá no artigo 640 do Código de Processo Civil, que determina: o herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia da exclusão, de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador. E aí, parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima, e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Então, o 641 do CPC traz essas 640, perdão, traz essas disposições, né, e de que maneira pode ocorrer essa redução, né? Inclusive quando se recai sobre bem imóvel que não comporte essa chamada divisão cômoda, ou seja, que não seria interessante fazer a divisão do bem, né, para de maneira, por exemplo, a dividi-lo em lotes ou coisa do tipo, né? Então, se não dá para dividir, faz-se a licitação entre os herdeiros e o donatário, inclusive, pode concorrer na licitação para pagar o preço lá dessa venda, né? Dando sequência aqui, vamos à legitimação para peticionar a ação. Então, a quem cabe pedir a redução da doação inoficiosa? Qualquer herdeiro que se sinta prejudicado com o excesso de doação em vida ou da liberalidade disposta em testamento pode solicitar. O credor do herdeiro e o cessionário que recebeu parte da herança legítima. Então, esses são os legitimados a peticionar a redução das doações inoficiosas, certo? Os efeitos da sentença, como eu falei, são interpartes, ou seja, só afetam as partes envolvidas, não outros herdeiros, que não entraram com a ação. Então, apenas será beneficiado o herdeiro que ajuizou a ação. O silêncio dos demais herdeiros implica em presunção de que eles abriram mão de sua parte legítima, que sofreu o excesso do testamento, ou seja, pode ter sim testamento que exceda a parte legítima, já que não haverá a manifestação dos outros herdeiros. E aí o quem cala consente, né? Então vai consentir que a situação persista. Por tal motivo, o herdeiro que ajuizou a ação não receberá todo o valor que excedeu a parte legítima, mas receberá sim a parte que lhe cabe, a fração que lhe cabe, que será retirada do excesso confirmado em juízo. Então, vai caber aqui reduzir e devolver a parte que for solicitada pelo herdeiro. O que não entrar nesse processo continua intacto, continua lá sendo objeto do testamento e continua sendo objeto da doação, normalmente, certo? O momento para ajuizamento da ação, a partir do momento da abertura da sucessão, aqui no caso específico do direito das sucessões, a partir do momento da abertura da sucessão é possível ajuizar a ação visando a redução das disposições do testamento. Porém, para as doações em geral, inclusive a do 549, que vimos agora há pouco, é possível o ajuizamento da ação mesmo que o autor da liberalidade esteja vivo, já que a disposição do artigo citado é clara quanto ao cálculo, com base no que vem a ser uma estimativa do valor que poderá vir a ser um dia a parte disponível da herança. Então, é possível ali, né, no caso do testamento, após a abertura da sucessão, o ajuizamento, mas em vida é possível entrar com essa ação normalmente para, né, discutir a questão das doações em geral. Pessoal, falta menos de um minuto aqui para acabar essa segunda parte da aula, então vou encerrando por aqui. Próxima semana eu continuo. Qualquer dúvida, me perguntem no começo da próxima aula, certo? Pessoal, bom fim de semana e a gente se vê na próxima quinta. Antes, na quarta, tem um evento Mulher, Direito e Sociedade. Participem com transmissão. Certo. Na quarta. Professor. Professor. Tchau, gente. Tchau. Tá.